Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti e aqui é abordado assuntos relacionados à engenharia agrícola. Meu nome é Isabelle Fazan Moreno, eu sou acadêmica do sétimo período de agronomia e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o uso do georreferenciamento e o sensoriamento remoto para os estudos da variabilidade espacial do solo. Dando introdução ao nosso assunto, a variabilidade espacial do solo as variabilidades nas propriedades dos solos em diferentes locais, como no caso, um exemplo, a textura, a umidade e a fertilidade do solo. Ela pode ser alternada de forma natural, como no caso os relevos e os climas e as rochas, e pelas atividades humanas, como a cultivar que eu tô dando no meu solo ali, que eu tô cultivando, a vegetação em si, né, a irrigação e os usos de os insumos. Bom, a importância, né, do estudo da variabilidade espacial do solo para a agricultura moderna é que ela vai permitir um aumento na produtividade, usando de forma mais eficaz os recursos disponíveis do solo, reduzindo os impactos ambientais, permitindo um manejo mais específico em cada área e diminuindo também o valor da nossa produção. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre como o georreferenciamento e o sensoriamento remoto estão nesse contexto. O georreferenciamento ele vai associar as informações das propriedades do solo, como no caso é citado a umidade, o clima, a fertilidade, as coordenadas geográficas específicas, identificando como cada propriedade vai estar ali no campo, onde cada uma delas vai estar. Já o sensoramento remoto ele vai utilizar tecnologias como os drones, os satélites e os sensores para coletar esses dados sobre o solo, coletar as características do solo, mas ele vai fazer isso sem ter contato direto com o solo. É um dos exemplos, né? Um grandes exemplos de dado coletado do solo é o índice de vegetação. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é o georreferenciamento. Ele é um processo que vai associar as informações específicas dos dados sobre o solo a um ponto exato da superfície terrestre, usando as coordenadas geográficas como as latitudes e as longitudes. Ele faz isso com os GPS, drones, as imagens de satélite e os softwares de geoprocessamento, como os QGIS e o ArcGIS. Bom, a importância da localização precisa para o monitoramento e análise de dados é que, por exemplo, ela vai trazer uma restabilidade, né, uma rastreabilidade das mudanças da condição do solo ao longo do tempo, ou seja, eu posso ter uma análise do meu perfil do solo ao longo de um tempo. Por exemplo, a fertilidade do solo. Como esse solo se manteve a fertilidade durante ao longo de um tempo. Isso vai fazer com que ter um planejamento, né, das intervenções de como eu vou, por exemplo, teve uma diminuição da fertilidade, como eu vou fazer para aumentar isso? Então ele vai analisar aonde vai ser o local específico, onde eu vou ter que aplicar os fertilizantes e os corretivos. Isso vai fazer com que vai reduzir bastante desperdício, né, de fertilizantes e os corretivos, né? Melhorando a eficácia dos insumos que vai ser utilizados, reduzindo o custo, né, da produção e reduzindo também os impactos ambientais, porque não vai ter um desperdício ali de exacerbado de fertilizante, não vai ter uso exacerbado e não vai ficar ali nos lençóis freáticos e no solo em excesso. Ele também vai fazer um estudo comparativo das regiões, vai correlacionar as áreas e vai permitir ter uma análise de cada uma, falar, bom, onde que eu vou produzir, onde é melhor a minha área para mim produzir ou não. Aqui é uns exemplos, né, que eu trouxe sobre as informações que o sensoramento remoto pode fornecer sobre o solo. Ele vai fornecer, por exemplo, a umidade do solo, se está em excesso, está em falta de água, a degradação do solo, que vai identificar os padrões de cobertura e de perda de cobertura e de vegetação ali do solo, a fertilidade ali e a textura, ele vai entrar ali como o nosso solo vai poder reter nutrientes ou não. A erosão vai entrar nesse contexto de qual que é a ação do vento para tirar todas as camadas do solo e a cobertura vegetal. Ele vai analisar qual que é o tipo da cobertura vegetal e a densidade, qual é a quantidade de cobertura vegetal que está presente nesse solo.
Aqui é mais um pouco sobre o título de curiosidade mesmo, sobre as tecnologias e as ferramentas usadas na agricultura de precisão. Ali está um software, um dos mais famosos, né, usados para analisar os mapas, que é o QGIS e ArcGIS, né? E ali tem uns exemplos de plataformas digitais que vão fazer esse serviço, né? Climate Field View. Eles vão interagir os dados do campo, vão mapear a produtividade e ajudar no planejamento das safras. Já o AgroTag faz as gestões das propriedades e vão analisar os dados como o solo e o clima. Ele trouxe um estudo de caso, né, sobre o uso, né, do georreferenciamento e do sensoriamento remoto na agricultura. Esse trabalho é do Celso e do outro, e ele fala sobre o monitoramento, uso e ocupação do solo de uma bacia hidrográfica através de técnicas do sensoriamento remoto. Bom, o objetivo desse estudo foi avaliar qual foi as mudanças que teve na cobertura do solo ao longo da bacia dos rios hidrográficos Iguaçu e Sarapuí, ali do Rio de Janeiro. Então, ele pegou imagens de satélites de 1994 e 2000 e comparou eles. Fez isso com análises estatísticas e buscou se determinar quais foram as alterações nas ocupações do solo nessas regiões das bacias hidrográficas. Bom, a metodologia utilizada foi coletar as imagens através de satélites Landsat, né, de 1994 e de 2000, e foram aplicados 2 métodos ali, o supervisionado e não supervisionado. Depois disso, foram aplicados mais 2 processos, comparação pós-classificação e a diferenciação de imagens. Todo esse trabalho também teve análises estatísticas, né, que vai envolvendo a precisão dos dados, com as classificações por meio do coeficiente de capa. Agora falando um pouco sobre as imagens, né, coletadas do Landsat ali das regiões das bacias hidrográficas, foi que eu tive uma análise quantitativa dos dados, ou seja, vai ser valores numéricos dessas 2 imagens. Houve uma classificação supervisionada, da qual ela vai identificar padrões em probabilidades de cada uma, usando isso pela verossimilhança máxima. Bom, aqui já falando já do estudo, né, das conclusões dos estudos, aqui temos 2 imagens Landsat de 1994 e de 2000, das bacias hidrográficas ali. Foram usados análise quantitativa dos dados, ou seja, foram dados numéricos para classificar essas 2 imagens. Foram usadas classificação supervisionada, a qual ela vai identificar padrões de conjuntos de dados, usados a verossimilhança entre as imagens, usando probabilidade para fazer isso, usando probabilidade a cada pixel. Então, ali foram aplicados 3 bandas ali, e foram classificadas as áreas urbanas, área urbana, floresta e vegetação antrópica. Ali, dá para ver ali no verde mais clarinho e no azul, que teve no azul não teve mudança na área de floresta, já na área urbana ali, que é a vermelha, teve um aumento expressivo, e na vegetação antrópica teve uma diminuição, comparando os anos de 1994 e de 2000. Bom, a análise quantitativa não foi suficiente nesse estudo, então eles tiveram que fazer uma análise qualitativa das zonas de transições, ou seja, eles pegaram aqueles dados coletados e as imagens Landsat e fizeram comparação pós-classificação, comparando pixel a pixel. Então ali eles fizeram ali 7 classes, né, das zonas de transições. E, por exemplo, ali amarelo é a área de reflorestamento. Viu que não teve mudança nenhuma na área de reflorestamento. Já na de vermelho, que é o aumento da área urbana, teve um aumento expressivo ali nesse aumento ali. Bom, dando uma conclusão, né, no aparato geral sobre o estudo, é que o sensoramento remoto é sim uma ferramenta muito eficaz para analisar essas mudanças no comportamento do solo. Cada método, como eu já citei, vai possuir suas vantagens e desvantagens, como no caso da qualitativa, né, e da quantitativa, e os resultados mostraram uma tendência no crescimento da área urbana. Isso pode influenciar porque ali não tem políticas públicas em relação a isso, sobre a não ocupação dessas áreas. Então, esse é meu trabalho. Muito obrigada. E as referências utilizadas.